Salve, salve, palestrinos e palestrinas! Tudo bem com vocês? Mais uma vitória do Verdão ontem jogando lá em Salvador, num jogo polêmico, hein? Com muitas polêmicas aí. E o Palmeiras mantém a ponta, claro, agora com uma grande vantagem aí de 8 pontos para o segundo colocado, que é o Flamengo. Certo? Vamos falar um pouquinho aqui, vou dar um pitaco aqui. Muitas pessoas estão falando algumas coisas aí, alguns flamenguistas. Choradeira, né? A gente sabe que a choradeira tá grande. E vou relembrar aqui para vocês algumas situações que aconteceram lá no ano passado em relação a jogadores que não foram expulsos por lances parecidos ou piores do que o Maurício. Vou falar um pouquinho com vocês, mas antes eu tenho notícias aqui para falar de possíveis chegadas e contratações do Palmeiras, certo? Vou fazer primeiro essas informações e vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Galera, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para mais palmeirenses e vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre Fabinho, né? O Fabinho, o volante, volta a aparecer aí no radar do Palmeiras. O nome do volante Fabinho ganhou força nos bastidores do Palmeiras, porque o jogador está livre no mercado, né? Está sem clube. O jogador é avaliado pela diretoria como uma possível oportunidade para reforçar o elenco. O Fabinho, pelos jogos que a gente viu ele fazendo na Copa do Mundo ali, né? Tá bem fisicamente, é um jogador, é um volante mais pegador, né? Ele inclusive até, eu acho que ele foi até melhor que Casemiro, mas na Copa do Mundo a gente sabe que teve algumas coisas ali que causam estranheza. Jogadores que na minha avaliação assim, e na minha de muitas pessoas aí, eram melhores em algumas posições, porém o melhor não jogou, né? O melhor ficou fora e a gente sabe a questão aí, e não é o intuito do vídeo falar sobre seleção brasileira hoje, mas essas questões aí causam estranheza, mas vamos aqui para nossa realidade, que é para falar do nosso Verdão, que manteve a ponta ontem, né, com uma grande vitória aí diante do Vitória. Certo? E o Palmeiras também tem algumas questões aí para o ataque. O Palmeiras segue em busca de um ponta que atue pelo lado esquerdo. Alguns nomes chamam da lista chama atenção aí, né? Tem alguns nomes aí. Estão sendo monitorados de perto pelo departamento de futebol do Palmeiras. Esses jogadores aí tem alguns nomes aí que eu não vou falar aqui porque não tem nada concretizado, não tem nada certo, é mais especulação, né? Não vamos criar mais ansiedade na torcida, né? Porque foi falado em Luiz Henrique, Almada, tem esses caras aí. E a gente. Bitelo, tem alguns nomes aí, mas vamos se atentar a outras situações aí. O Palmeiras também não quis, né? A questão do Luiz Henrique. Foi até falado em Luiz Henrique aí agora, que o Palmeiras poderia tentar a contratação dele, porque tá com dinheiro que ia contratar o Danilo. O Palmeiras fez até uma oferta, me chegou essa informação, para pagar o Danilo à vista. Os 30 milhões de euros à vista e o Botafogo recusou. Porque eles achavam que ia trocar o Danilo com o Luiz Henrique lá com o Zenit, né? Só que o Danilo não quis e não quer ir para a Rússia. Certo? O que mais aqui eu tenho para falar para vocês aqui de questões de jogadores? Questão do Danilo também, né? O Aston Villa discute a possibilidade de fazer uma nova oferta pelo Alan, né? E assim, o Alan, a gente viu a Leila falando ontem, o Abel falando ontem, que o Palmeiras não vai negociar nenhum titular, não tem a intenção de negociar nenhum titular. Questão do Alan, do Flaco Lopes, que foram as propostas que chegaram aí, oficiais, né, para contratações, para contratar esses jogadores, o Flaco Lopes, o Alan, o Palmeiras recusou. Porém, se os clubes, os times aí de fora chegarem e pagarem a multa, não tem o que fazer. É difícil pagar multa, né?
O Alan foi renovado o contrato aí, a multa rescisória dele aí chega a casa de 100 milhões de euros. O Flaco Lopes é um pouquinho mais, eu acho, um pouquinho menos, né? Palmeiras, para negociar o Flaco Lopes, é acima de 40, 45 milhões de euros. O Alan a mesma coisa, 35, 40 milhões de euros. E vamos aguardar. Essa janela aqui para esse final de ano, esse meio de ano em diante, eu acho que o Palmeiras tá certinho. Tem que segurar os jogadores. Se conseguir amarrar alguma venda lá pro ano que vem, tudo bem. Se não, ano que vem, com certeza o Palmeiras vai ter que se desfazer de um, dois jogadores aí do time titular. Provavelmente o Flaco Lopes, o próprio Alan, né? Enfim. Galera, vamos falar um pouquinho agora do jogo de ontem. Palmeiras venceu o Vitória por 4-0 lá no Barradão, em Salvador. Porém, ó, porém, teve algumas questões aí em relação a uma entrada que o Maurício deu no jogador do Vitória, no Kaká, agora me fugiu o nome do rapaz. Enfim, o começo do jogo foi um jogo meio trucado, o Palmeiras era melhor na partida, era bem melhor na partida, com muita posse de bola, já tinha chegado no gol adversário algumas vezes. E no lance do Maurício, né? A minha análise, tá? Eu olhei novamente. E assim, o Maurício foi muito imprudente nesse lance. Ele foi muito. Ele chegou num limite ali muito forte, assumiu um risco muito desnecessariamente. Quando ele olha para o jogador no lance e ele abre os braços, não foi um movimento de gatilho, de cotovelada, apesar de ter o jogador lá do Vitória ter acertado e ele levou, acho que foi 5 pontos no queixo. O Maurício foi muito imprudente nesse lance, porém não teve gatilho que estão falando. Não teve gatilho e assim ele olhou o cara vindo, ele abriu os braços para se defender, só que ele levantou muito, né? E o cara bateu bem no cotovelo dele. Ele não fez isso aqui, ó. Quem assistiu a Copa lá acho que foi em 94, que o Leonardo faz isso no lateral, quando ele era lateral esquerda da seleção, ele abaixa. Isso é uma cotovelada, isso é gatilho. Ó, isso é gatilho. Um jogador fizer isso, ele não tem caráter. Agora o Maurício, ele se protegeu, ele levantou, todo jogador faz isso. Olha só, para vocês flamenguistas, para vocês da imprensa clubista aí, porque quando é com o Palmeiras, nossa, aquela comoção nacional, é o único momento que as torcidas, que a imprensa, que todos os clubes se unem contra o Palmeiras. É, é o único momento que vocês se unem. Quando acontece algum lance com o Palmeiras, vocês se unem pra. Nossa, aqui o Palmeiras é esquema não sei o que. Para com isso. Jogo do mesmo Vitória contra o Flamengo, lance do Jorginho. O cara nem levou cartão amarelo. Eu não vi essa comoção toda. Ali sim ele dá a cotovelada no jogador do Vitória. Se eu não me engano, foi o mesmo que foi expulso ontem. O Alan agora eu não sei se é o Alan Cândido o nome dele, esqueci. Era até jogador do Palmeiras. Aquilo sim, e eu não vi essa comoção toda. O Jorginho nem lá cartão amarelo levou. No jogo da Copa do Brasil, Flamengo e Vitória. Eu não vi essa comoção toda. Mateuzinho, Corinthians e Palmeiras. Cotovelada no Kelvin. O que aconteceu? É só vocês buscarem aí. E palmeirenses, não entrem nessa, não caia nessa. O Palmeiras, no ano passado, naquele lance do Alan, no jogo contra o São Paulo, daquele pênalti, que o Alan escorrega, foi sem querer? Foi. Mas escorregou, derrubou o jogador do São Paulo. Era pra ter sido pênalti, marcado pênalti. Não marcaram. De lá pra cá, daquele jogo em diante, o Palmeiras perdeu o título. Porque logo na sequência teve aquele jogo contra o Flamengo, pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes, o mesmo Jorginho que deu a cotovelada no jogador do Vitória, que não foi expulso.
não marcado para o Palmeiras. Enfim, e aí a gente não vê essa comoção toda. Agora, no jogo de ontem, do Maurício, de um lance que ele foi imprudente, ele ficou no limite ali, tomou o cartão amarelo, foi sem querer, os jogadores ali estavam perto, jogadores do Palmeiras, ele chegou no limite de ser expulso. Porque se fosse expulso também estaremos falando aqui mas foi no limite. Se o árbitro expulsasse ele também, não seria aquela coisa, nossa, foi expulso injustamente. Não, porque ele foi muito imprudente. E agora vamos pro lance do jogador do Kaká, no John Arias. Alguém sã consciência, fala pra mim que aquilo ali não era pra expulsão? Que não era. Se tivesse quebrado a perna do John Arias, aí vocês precisam ver a perna para um lado e o corpo do outro, né? Imprensa, clubistas. Vocês querem ver sangue para poder falar que a expulsão é merecida ou não. E a expulsão foi justa. Ah, mas se tivesse expulsado o Maurício, não. Quem vai falar isso? Quem que sabe disso? E o lance da sequência do Luan Cândido foi no gesto que ele fez, que é que tá certinho o árbitro, que tem que expulsar. Ele fez aquele gesto de que ele tá insinuando que o jogo estava sendo roubado. E como diz o presidente do Vitória, eu não preciso estar falando aqui, todo mundo viu. Vamos analisar com os fatos, com a regra, com a palavra do momento, é que todo mundo fala com a. Como que é? Agora me fugiu. Que todo mundo fala que a arbitragem não tem. é, Como que é a palavra? Me fugiu agora, hein? Enfim. Mas isso não é só no jogo do Palmeiras, são em todos os jogos. A arbitragem no Brasil é fraca. E eu concordo que esse juiz ontem ele podia prejudicar. Ele estava prejudicando o Palmeiras no começo do jogo. Marcando muitas faltas que não existia. Deu logo 2 cartões amarelos pro Palmeiras antes das expulsões. Pro Maurício, merecido, e pro Marlon Freitas. Poderia ter sido pro lado do Palmeiras. Porque ele estava perdido. Enfim, são análises que devem ser feitas, galera, não com o coração. E assim, a imprensa, quando é com o Palmeiras, nossa, entrega a taça, campeonato manchado, não tem nada disso, galera. Nós palmeirenses estamos felizes com a vitória de ontem. 4-0, Palmeiras jogando muito bem, tocando a bola, triangulações. Não vamos cair nessa não que o Palmeiras foi beneficiado, foi ajudado com o erro de arbitragem, não. Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro. Foi dado um pênalti para o Palmeiras no começo do jogo. Anularam um pênalti. Já pensou se desse aquele pênalti? E assim, já começaram aí. Porque no futebol não estão conseguindo alcançar o Palmeiras. Já estão tentando. Vamos ficar atento aí, ô Leila Pereira. Abel. Abel não, Abel fica de fora. Deixa a diretoria resolver isso. Porque você lembra do jogo de São Paulo, naquele pênalti que de lá para daquele jogo em diante, o que fizeram com o Palmeiras. E agora vão tentar fazer a mesma coisa com essa choradeira. Palmeiras foi bem melhor do que o Vitória, ganhou de 4-0. Tudo bem que é uma expulsão, 2 jogadores a menos, condiciona assim a um jogo ficar mais fácil. Ainda mais um time que tem a qualidade do Palmeiras, mas o Palmeiras já estava no 11-11, já estava bem melhor. Já estava bem melhor. Enfim, galera, vamos ficar atentos, porque é contra tudo e contra todos. Mais uma vez, eu chamo você, torcida do Palmeiras, galera aí do Palmeiras, torcedores mesmo, vamos nos unir. Se inscreva nesse canal, que aqui nesse canal eu não vou passar pano pra imprensa, não. Eu não vou deixar de falar quando o Palmeiras for prejudicado, quando ele for beneficiado. Mas assim,
Se nós palmeirenses não estivermos unidos, esquece, eles vão fazer o que quiser. Como já fizeram na Libertadores. Apesar que a Libertadores é Conmebol. Naquele lance lá do Flamengo. Nada me tira da cabeça que o Palmeiras seria campeão da Libertadores. Com a expulsão do Pulgar lá, que ele quase arranca a perna do Fux fora e não deram. Isso aí ninguém falou. No jogo do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Se expulso, se desse marcado aquele pênalti pro Palmeiras lá, no empurrão nas costas de Jorginho Gustavo Gomes, ninguém falou disso. Ninguém falou da cotovelada que o Mateuzinho, lateral do Corinthians, deu no Kelvin, que não aconteceu nada. Do lance do Jorginho, que deu cotovelada, quase arranca o rosto do jogador do Vitória na Copa do Brasil, não aconteceu nada, não teve essa comoção toda. Mas é contra o Palmeiras, galera. Por isso eu peço para vocês, se inscreva nesse canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo para mais palmeirenses, certo? Porque vamos ver o que vai acontecer daqui para frente em relação os árbitros contra o Palmeiras, o que vai ser marcado ou não, porque nós estamos ganhando no futebol, dentro de campo. Enfim, se inscreva no canal, deixa o like, fico por aqui e avante palestra. É nóis, galera!